Essa mulher chegou ao Brasil em 1974 e só veio a Belém do Pará, ela só veio conhecer Pará em 1975. Antes de começar, eu te peço que deixes o teu like. E se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Em 1977, entre os estados do Pará e do Maranhão, nasceu a maior onda de fenômenos ufológicos, batizada por populares de fenômeno chupa-chupa. Sem dúvida alguma, é a maior série de aparições de OVNIs na história da humanidade, marcada também por ataques a seres humanos por meio de feixes luminosos disparados por objetos que desciam do céu ou saíam da água, destacando-se em nossa história como o maior evento ufológico do mundo. Mas não era somente a presença dos objetos estranhos nos céus que causavam medo na população. A presença de estrangeiros na região também causou muita suspeita por parte dos civis e também dos militares, que investigavam o fenômeno e viam a presença desses estrangeiros com certa desconfiança. Na Ilha de Colares, distante cerca de 100 quilômetros da capital paraense, um padre norte-americano se envolveu em uma série de confusões, desde ameaça de morte até ocultação de cadáver. Sem contar que durante o período da Operação Prato, ele afirmou aos militares que seria médico otorrinolaringologista e físico. Do outro lado da ilha de Colares, tem a Ilha de Mosqueiro. E lá surge um segundo personagem de nome Fred Everett Coates, um norte-americano que possuía também um grande número de aparatos tecnológicos de telecomunicações e estava aposentado da indústria aeroespacial. O terceiro dessa lista é o jornalista norte-americano Bob Pratt, que chegou ao estado do Pará em 1979 e, seguidamente, viajou ao Brasil cobrindo vários casos ufológicos. Bob Pratt chegou a participar de vigílias com o comandante que chefiava a Operação Prato. Outro fato curioso era que o jornalista mandava correspondências para o gabinete do presidente da República. Para terminar essa lista, uma enigmática mulher estrangeira chamada Elizabeth Quimenet Berger chegou ao Pará no ano de 1975. Em seu passaporte, constava ter nascido no distrito administrativo de Munsingen, em Berna, Suíça, no dia 18 de setembro de 1947. A presença da estranha mulher no município de Augusto Correia causou muitas especulações, pois havia comprado várias terras na região conhecida como Ilha do Meio. Segundo moradores da região, havia uma suspeita de que ela pudesse estar ligada ao fenômeno das luzes e que até mesmo poderia estar embarcando nesses objetos que assombravam o espaço aéreo da região, conhecida como Zona Bragantina. Esse não é apenas mais um vídeo sobre a mulher da Ilha do Meio. Nossa proposta é mais investigativa. Fomos até a cidade de Augusto Correia. Entrevistamos moradores que conviveram com a jovem Elizabeth. E ainda, nos deslocamos até a lendária Ilha do Meio, onde chegamos a conhecer o exato local onde Elizabeth morou. Todavia, para pesquisar a fidelidade das informações, tivemos que criar uma força-tarefa. Foram inúmeras as nossas reuniões online. Então, obtivemos acesso a documentos inéditos sobre a compra da Ilha do Meio.
com a ajuda do veterano da aviação comercial, Vitório Peré, que nos forneceu inúmeros documentos registrados em cartório. A partir daí, nossas pesquisas tornaram-se mais eficazes e podemos comprovar a autenticidade da passagem da mulher pela região e obter ainda mais detalhes ao longo da nossa jornada investigativa. Eu fiz uma viagem para Belém em setembro de 1979. A operação estava encerrada, mas o General Choi esteve em Belém a convite do Holanda para assistir a gravação dos filmes da Operação Prato. Então, nessa viagem, eu era um dos tripulantes do voo do general. E eu já conheci o general desde Brasília, porque eu já havia frequentado com ele a região lá onde fazia as vigílias dele lá, na Fazenda Vale do Rio do Ouro. E então foi nesse período aí que eu fui apresentado pelo general e começamos então a participar dessas vigílias, né? Principalmente na Baía do Sol, principalmente. E tive a oportunidade de conhecer e, digamos assim, aproximar uma amizade muito forte com o médico do General Choi, Dr. Fabiano de Cristo Gabi. E ele, durante a vigília, ele fez um comentário a respeito desse caso da mulher, mas não entrou em muito detalhe. Ele apenas disse que era um caso bastante curioso e que realmente as pessoas com quem ele conversava a respeito demonstravam assim, um interesse muito grande, né, em saber o desenrolar desse caso. E foi então, ele me aconselhou, ele disse, olha, pera, quem tem detalhes mais importantes a respeito dessa mulher é o Irangê Holanda. Mas eu vou te dizer o seguinte, o Holanda, ele fez essa pesquisa extraoficial. Isso você não vai conseguir informação desse caso nos arquivos da Operação Prato. Não existe nada lá registrado a respeito dessa mulher. E então ele tem uma documentação que através dessa documentação você vai ter uma noção do que era realmente o caso. O caso é um caso complexo, muito complexo. Algumas pessoas julgam que seria, no caso, uma lenda urbana, uma história bastante complexa mesmo, assim, até com um certo ponto inacreditável, digamos, né? Mas a documentação que o Holanda dias depois me mostrou, comprovava que nada se tratava de uma lenda, porque a coisa estava totalmente documentada em cartório, né? A presença dessa mulher. Essa mulher chegou ao Brasil em 1974 e chegou em São Paulo, residindo lá na Rua Bela Sintra, não me recordo exatamente o nome, e ela passou um período em São Paulo, me parece que 2 ou 3 meses em São Paulo, e dali ela veio para Salvador, na Bahia. Também passou um período na Bahia, e só veio a Belém do Pará, ela só veio conhecer Pará em 1975. E o Holanda, então, me mostrou, certa ocasião ele me mostrou. E aí eu comecei a ler, ele no final, isso foi durante uma vigília na Baía do Sol, e ele disse, olha, pera, eu vou deixar contigo essa documentação aí. Eu deixo com você, aí você lê com calma. E na medida do que você considerar importante, você divulga entre os seus amigos que gostam de ufologia e tal. Então foi nesse período de 1981, 82 que eu tive o conhecimento desse caso da mulher. Quando, nessa tua conversa com o Holanda, ele achava que havia uma ligação entre a mulher e as luzes? Inicialmente o Holanda não ligou esses fatos, né? Não havia assim, digamos, um fio que pudesse conduzir a esse entendimento. Mas o Holanda teve um ápice assim de que ele considerou que havia alguma coisa ligada à guerrilha. Foi a primeira
O primeiro pensamento do Holanda foi exatamente esse. Ele achava que essa mulher tinha algum tipo de envolvimento com a guerrilha, alimentando guerrilheiros, treinando guerrilheiros, contrabandeando armas, alguma coisa nesse sentido. Nós estávamos vivendo aquele período militar, o período da Guerra Fria, então o Holanda achou que tinha alguma coisa ligada com esse fato. Coletadas as primeiras informações com o ufólogo Vitório Peré, era hora de seguir viagem. No início de agosto de 2023, nos deslocamos até a cidade de Augusto Corrêa, onde fomos recebidos pelo pesquisador local Adriano Seixas. Com a ajuda dele, conseguimos localizar as principais testemunhas, as filhas do barqueiro João Olaio, e ainda um filho de criação do seu Olaio, que chegou a prestar serviços para a senhora Elizabeth. Olha, a Elizabeth Berger, quando ela veio para cá, a chegada dela foi assim. Ela chegou ali no mercado, pelas 5 horas da tarde. Ela chegou, mais um senhorzinho assim, que nem ele. Ela estava naquele apartamento Manuel Pinto, né? Ah, no Manuel Pinto da Silva. Ela estava lá, ela ia lá com um casal, era um senhorzinho assim, que nem ela que veio com ela. Era o pessoal que eles vieram da Capitania dos Portos, da direção já do papai. Aí ela pegou informação aonde era que o senhor João Olaio, ela não falava João, ela falava João. João Olaio morava. Aí o pessoal informaram para ela que era logo lá após o mercado, né? Que a gente morava lá perto do mercado. Aí ela agarrou, ensinaram, ela foi. A gente estava sentada na calçada lá de casa, e lá em casa era uma sala de costura. Eu costurava, tinha minha sala de costura. Aí no momento eu fiquei sentada lá batendo papo, aí ela chega, essa moça chega com uma bolsa, não era assim, toda equipada, né? Porque tem gente que chega assim de viagem, toda equipada de tudo, né? Ela não, uma bolsinha mesmo de pobreza mesmo, né? Saia longa, de sandália, cabelinho dela preso aqui, coisava assim no meio e prendia aqui o cabelinho dela, né? Loura ela, o cabelo dela era bege. E bem magrinha, ela usava aquelas blusinhas toda apertadinha aqui que parecia a barriguinha dela. Ela era magra, alta, mas ela era bonita de corpo, né? Branca. E o cabelo ruivo, o cabelo dela era ruivo. Assim, o olho dela parecia assim que fosse amarelado. De longe era azul, de perto era amarelado. E aí o papai conversou com ela e deu um agasalho para ela. Que ela queria ficar lá na casa do papai, porque ela teve informação de muito longe que ele acolhia as pessoas que chegavam, né? Só que ela tinha um rádio grande, assim, bem grande, dessa altura assim. Ele tinha uma musicazinha, mas de vez em quando dava um toque. Aí, o nosso quintal era grande, aí ela tinha uma esteira, que ela trouxe uma esteira, ela botava lá, passava o dia lá, só de biquinho, quando não com a saia por cima do biquinho, ficava lá. Então o pessoal ficava assim de olho, porque ela dizia que ela andava nua, ela não andava nua. Ela tomava banho nua lá no Cantinho Azul. Lá ela tomava banho nua, podia passar um monte de homem. Ela estava toda banho nua. Nozinha mesmo. Ela tomou até com um rapaz que veio com ela, 3 rapazes. Os estranhos comportamentos da senhora Elizabeth logo levaram à desconfiança de que ela pudesse estar praticando alguma atividade ilegal na região. Um senhor conhecido pelo nome de Moraes fazia denúncias sobre o comportamento da jovem Elizabeth para as autoridades, que mais tarde viriam a fazer sua detenção na Ilha do Meio. Uma das acusações que inclusive foi feita à polícia é de que ela estava envolvida com hippies e se drogava continuamente. Eu acho que uma das detenções foi justamente por esse motivo. Não, só se for para lá, pro lado de lá, que para aqui com nós ela não fazia isso não.
papai trabalhava lá nessa ilha do Meio. Era uma localidade que era uma ilha mesmo, cheia de gente. Tinha mais 70 casas de gente que moravam lá. A primeira parte, onde a gente encostava, chamava Pinho. Aí na Ilha do Meio mesmo, entrava por dentro da ilha a pés, né? Secava aquele peixe e o papai ia buscar a produção. Aí ela ia, toda vez que ela estava aí, ela ia com o papai. Não ficava de jeito nenhum, a minha mãe ia. Aí depois que ela foi lá na praia, ela se agradou, pediu que queria comprar aquela praia. Aí perguntou se tinha dono. Papai foi lá na casa da mulher que era a dona da ilha. Aí perguntou para ela, aí ela queria e gostou da ilha, né? Aí ela queria comprar aquela ilha. Aí foram lá de novo negociar. O nome da dona da ilha era Alvelina, o nome da dona da ilha. Tá uma senhora já bem madura já. Morava só ela e o filho dela. Aí, né, ela queria comprar a ilha, daí o papai disse, olha, só nós indo lá, para saber se ela vende mesmo, né? Aí eles foram, eu fui nessa viagem, eu fui. Aí foi eu, a mamãe, o papai e o trabalhador que trabalhava com o papai, e ela. Nós até dormimos lá nessa noite, lá na casa dela. Daí eles negociaram, ela negociou que queria comprar a ilha, né? Se ela vendia, dona Alvelina, ela disse que vendia. Aí tá, foram tratar no negócio da ilha, né? Aí tá, fizeram o negócio, aí viemos embora. Pra cá, para Augusto Correia. Papai trouxe o peixe, né? Que ele comprava, vendia lá pro lado de Belém. Aí tá, daí eles foram para lá. O pagamento foi em Nova Olinda. Foram para Nova Olinda, a dona da ilha foi, lá passaram pelo cartório, né? O documento, tudo. E aí vieram embora. Papai entrou na ilha de novo, pegou o peixe e veio embora. Porque surgiu que ela que comprava o peixe. Que isso era mentira. Eu digo porque eu ajudei, acompanhei também eles para lá e para cá. Eu via, não era? Ela nunca comprou peixe, nem para comer, que ela não comprava. No próximo episódio, Elizabeth finalmente compra a Ilha do Meio. Moradores da ilha relatam o aparecimento de luzes estranhas que sobrevoam a região. Agora, as outras pessoas que trabalhavam com ela, que conviviam com ela, já havia uns tempos, né? Baixava. Avião, eram umas coisas que ninguém não sabia. Baixava com um avião? Baixava, lá. Tipo assim, baixava tipo assim, uns aparelhos. Ele é tipo uma estrela. Eles baixavam, ninguém não via. Quando baixava e não via quando ia embora. Nós olhávamos da praia grande, tinha um fogo acima da praia, 2 fogos. Um menor e um fogão assim, aquela bola, sabe? Não era fogo amarelo, um fogo assim bem vivo, aquele fogo quase rosa, aquela cor bonita, aquele fogo. Aí descia o menor e ficava o grande lá, o grande se apagava.